Livro de Mateus, capítulo 20, diz a palavra do Senhor assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja bem que aqui Jesus está falando uma parábola, e ele está comparando a nossa entrada no reino de Deus. Muitas pessoas acham, porque tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, ela é superior àquele que tem 1 ano de igreja, que tem 3 meses de igreja. Entendeu? E aqui Jesus deixa claro, não é? Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É Deus quem escolhe, é Deus que julga. O julgamento de Deus é perfeito, é segundo o coração da pessoa, é segundo a sinceridade da pessoa, não é segundo a aparência, não é segundo a obra. Nós não seremos julgados pela nossa obra, não é? E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice,
e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então isso aqui também é um ensinamento para todos nós, porque o que mais tem na igreja é vaidade, é gente querendo ser melhor do que o outro, gente querendo demonstrar conhecimento de teologia, de escatologia, de história, de dicionário, para poder mostrar que é melhor do que os outros. Só que Deus não vê assim. Para Deus todas as pessoas são iguais, e Deus não vai medir ninguém pelo conhecimento, ou pela beleza, ou pela fama, ou pelo poder, ou pela carteirinha. Deus vai medir a pessoa pelo coração dela, pela sinceridade, pelo desejo de sempre, em qualquer situação, preferir o bem do que o mal. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Aqui nós temos um ensinamento também, que esses 2 cegos estavam sendo repreendidos pelas pessoas que não queriam que eles clamassem ao Senhor para receberem o milagre. Isso acontece muito nas nossas vidas. Você, quando está no mundo aí usando droga, fazendo tudo quanto é coisa errada, ninguém se importa muito com você não. Quando você vem para os caminhos de Deus, quando você começa a entregar o seu coração para Deus, começa a ouvir louvores na sua casa, louvores no seu carro, começa a ir na igreja, começa a adorar a Deus, as pessoas começam a se incomodar com a sua vida. Daí elas querem te parar, porque não querem ver o seu milagre, não querem ver você enxergando. Mas nós temos uma lição aqui de 2 servos de Deus que não se importaram com ninguém. Eles foram em busca do milagre deles, e depois que receberam o milagre, diz aqui, e eles o seguiram, continuaram andando atrás de Jesus. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de necessitar, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz:
Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Aqui Jesus estava cumprindo uma profecia lá do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui eles estavam falando sobre o Salmo 118, versículo 26, que dizia: salva-nos, Senhor, né? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Porque as pessoas aqui viviam na lei, lá no livro de Levíticos, se você ver capítulo 1, versículo 14 e em diante por aí, você vai ver as ofertas como eram, né? E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Jesus aqui cita Isaías capítulo 56, versículo 7, que Deus deixa claro. Deus fala: a minha casa, ou seja, a igreja de Deus, será chamada casa de oração por todas as nações. Mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Irmãos, essa palavra é para nós. Nosso problema é falta de fé. Nosso problema é não tomar a palavra de Deus para nós, porque Jesus não mente, e Ele está dizendo claramente que você, quando é um discípulo do Senhor, você, quando faz uma aliança com Deus lá no batismo, quando você orar,
acreditando com fé em Deus mesmo, com certeza vai acontecer. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades faz isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Entendeu aqui, irmãos? Essa parábola ela é muito importante, porque aqui demonstra que o que Deus quer de nós é atitude, entendeu? Não adianta você ficar falando bonito, não adianta você ficar rezando, ficar orando, mas não tomar a atitude de ir, de fazer, de executar, ou seja, de mudar. Não adianta você vai na igreja, você reza, você fica uma beleza, você chora, você se emociona com os louvores, mas você chega na sua casa, você esquece que você é cristão, você esquece tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, no seu pensamento, não é? Como diz a palavra da semente, você deixa o maligno roubar aquilo que Deus colocou no seu coração, no seu pensamento, não é? Ou você se torna uma terra infrutífera, ou você se torna como aquela figueira que Jesus mandou secar porque não dava frutos. Nós somos chamados para dar frutos. Os nossos frutos são aqueles que estão no livro de Gálatas capítulo 5, são os frutos do Espírito. Nós somos chamados para nos converter todos os dias. Nos converter a quê? À palavra de Deus. Nos converter ao que está escrito na Bíblia, que nada mais é do que o projeto de Deus. Se você sonhar na sua vida um dia em ser um engenheiro, você vai ter que entrar em uma faculdade, respeitar as regras daquela faculdade, ler os livros que a faculdade manda, estudar aquilo que a faculdade mandar, para se converter em um engenheiro. Assim, para você se converter em um cristão, em um ser humano, você tem que passar pela Bíblia Sagrada, entendeu? E não é só ler, você tem que lutar contra você mesmo para você se converter. Sem a conversão não há transformação, sem a conversão não há cura. Deus não vai te curar, Deus não vai te abençoar, porque você ouve a palavra de Deus, se agrada, você ouve os louvores, se agrada,
mas você deixa entrar no ouvido e sai no outro. Você não faz o que Jesus está falando aqui. Aquele filho falou que ia, mas não foi. O outro falou que não ia, mas foi. Fez a vontade do pai dele. Então, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Amém? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então, irmãos, aqui Jesus está contando a história dele, que Deus mandou os profetas, mandou os discípulos, assim como Deus mandou pessoas na sua casa para falar dele para você, assim como Deus mandou pessoas no seu trabalho para falar dele com você, não é? Deus está sempre de 24 horas por dia mandando os servos dele avisar as pessoas, falar do projeto de Deus, para que a pessoa possa se converter. E aí, o que eles fizeram? Eles mataram Isaías, eles espancaram Jeremias, espancaram Micaías, eles mataram Estevão e mataram Jesus, entendeu? Agora Jesus pergunta: o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão pagar caro por causa disso. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui Jesus cita Salmos capítulo 118, versículo 22. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Aqui Jesus cita Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15, que já havia uma profecia falando sobre a vida de Jesus. Inclusive, a Bíblia diz que as pessoas não iam suportar a vida de Jesus, porque Jesus veio pregando contra a doutrina da igreja, contra a contaminação do homem na palavra de Deus, a distorção que a igreja, que o homem faz da palavra de Deus, do projeto de Deus. E aí Jesus vem pregando a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E aí a religião não aceita, até hoje não aceita a verdade. Por isso que fala que quando essa pedra cai sobre a pessoa, reduz ela a pó. Porque se a pessoa não aceitar a palavra de Deus, ela vai virar pó mesmo. É um erro que vai acontecer com ela.
ela não aceita o projeto de Deus, por que ela será ressuscitada? Por quê? Quer dizer que agora no céu a pessoa não aceita o projeto de Deus e ela vai, só porque morreu, vai ser ressuscitada e vai virar um capeta lá no céu, vai ficar infernizando o céu, porque já estão aqui infernizando a terra, inferniza a vida de todo mundo, até tem gente que inferniza a vida até dos seus próprios filhos, do seu cônjuge, né? Inferniza a vida de criança. Aí essa pessoa, só porque ela morreu, ela agora não aceita o projeto de Deus, não aceita a palavra de Deus, ela vai para o céu, infernizar o céu. Isso aí não existe, irmãos, entendeu? Vai ser reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Agora você vê a ignorância dessas pessoas, e assim como esses religiosos de antigamente, esses escribas, esses fariseus, que viviam no templo, como muitas pessoas hoje vivem do dinheiro do templo, vivem no templo rezando. Tem gente que reza 10 horas por dia, mas não querem fazer a vontade de Deus, e quando vem alguém que prega a verdade para eles, eles se ofendem, assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Silas ia pregar numa cidade, pregar a verdade de Deus para salvar aquelas pessoas. Ao invés de elas falarem: olha, você está certo, o que você está falando é matematicamente correto, porque o que a Bíblia prega, tirando a religião do meio, tirando a doutrina do homem, é aquilo que serve para o ser humano, é tudo o que nós precisamos, é o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque vai de encontro ao projeto do ser humano. Nós somos feitos com um propósito, nós não somos apenas animais irracionais. Deus tem um propósito com a nossa vida. No fundo, dentro do nosso coração, no nosso espírito, nós ansiamos o melhor para nós. Nós desejamos ser felizes, todos nós. Nós somos justos, espiritualmente nós somos justos. Então, por isso que para que a gente consiga ter futuro, nós temos que pautar a nossa vida, basear a nossa vida pela Bíblia Sagrada. Não adianta você fugir da mentira, não adianta você querer inventar, porque está tudo inventado já, Deus já escreveu. Não adianta você querer achar que Deus vai fazer do seu jeito, porque Deus não vai fazer do seu jeito, Deus vai fazer do jeito dele, porque o jeito dele é que é bom para você. Agora, se você fizer como esses sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. Se eles tivessem um coração bom, se fossem pessoas sábias de verdade, eles iam fazer como aquele rei de Nínive, que chega um inimigo falando mal deles, criticando eles, ofendendo eles, mas aquele cidadão estava falando que era correto, ele estava matematicamente correto, falando sobre a palavra de Deus. O que o rei, que poderia matar ele na hora, e mais todo mundo do reinado fizeram? Se arrependeram, concordaram com aquela palavra, e Deus abençoou todas aquelas pessoas, até os animais Deus abençoou, não é? Então o tolo, o ignorante, ele vai contra a verdade, e aí vai pagar um preço, porque vai virar pó. Amém?